Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo, eu engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, igreja. Nós estamos numa série de mensagens onde o tema é este, guiados por Deus. Também queria dizer para você que dia 29 é um domingo e às 10 da manhã nós estaremos apresentando os nossos bebês, que são muitos. Nós não faremos como de costume, apresentar bebê por bebê. Como nessa quarentena nós tivemos muitos nascimentos, nós vamos apresentar de uma só vez no dia 29 às 10 da manhã. E se você é a mamãe interessada, entre em contato com o Kleber, com a Central de Atendimentos. Nós vamos precisar dos dados do bebê para certificar a apresentação. Nós estamos muito felizes por podermos fazer dessa forma, apresentarmos vários bebês para a glória desse Deus. Também percebo que algumas mamães estão com um bebezinho muito recém-nascido e talvez elas não estejam nesse dia 29. Mas você que o seu bebezinho já está por volta de um mês, né? Já dá para apresentar para o Senhor. Nós pretendemos devolver para você, viu mamãe? Não fica com medo não. Nós dissemos quinta-feira que o nosso Deus, Ele usou a vida do Isaías, o profeta, para repreender o povo que estava se queixando com Deus, dizendo: Senhor, nós estamos jejuando, mas o Senhor não responde às nossas orações. Nós estamos jejuando, mas o Senhor tapa os ouvidos. E o profeta Isaías repreende o povo e disse: não é esse tipo de jejum que o nosso Deus está requerendo do seu povo. E Isaías dá uma lista do jejum que o Senhor quer que o seu povo faça. E o Isaías começa dizendo: quando o povo tirar o jugo opressor, quando o povo tirar o estender do dedo, quando o povo tirar o falar enganosamente, quando o povo renunciar a si mesmo e der comida aos pobres, então o Senhor disse: é este o tipo de jejum que me agrada, é este o tipo de jejum que eu quero. Que vocês tomem essas atitudes, não simplesmente cessem de comer ou cessem de beber. Então o povo ouviu a repreensão, o povo, ele recebeu a direção que Isaías havia dado, e o Senhor prometeu, no Isaías 58:11, Isaías disse: então o Senhor te guiará continuamente, então o Senhor fartará a tua alma, então o Senhor fortificará os teus ossos, então você será plantado como um jardim regado, então você será como uma fonte cuja as águas nunca faltam. Uma promessa maravilhosa essa de Isaías 58:11, mas para vivê-la é necessário algumas coisas, e nós entramos no contexto do Isaías 58, e nós desafiamos a igreja quinta passada, para que a igreja fizesse esse jejum. E nós estivemos a semana toda procurando, mas quem eu estou oprimindo? Quem será que eu estou colocando um jugo opressor? Será meu pai? Será minha mãe? Será meu esposo? Será meu funcionário? Será a mim mesmo? Nós estivemos procurando, mas onde que está o meu dedo? O meu dedo está estendido para que lugar? Quem eu estou acusando? Nós estivemos a semana toda procurando no meu falar, onde está o engano no meu falar? O que é que eu estou falando e não estou vivendo? Nós estivemos essa semana renunciando desejos, renunciando coisas para nós e estendendo a mão para o necessitado. A linguagem é dando comida para o faminto. Eu acredito, igreja, que hoje eu estou encontrando você dessa forma, com esse jejum. Eu não acredito que nesses dias você apenas cobriu a boca. Eu acredito que você recebeu a ordem de quinta-feira do profeta Isaías, tirou o jugo opressor, tirou o estender do dedo, tirou o falar enganosamente, fez a sua renúncia, deu comida aos pobres. Então eu quero pegar você aqui, consagrado, para que você possa hoje ter uma nova experiência. Quinta eu disse o que você teria que fazer para ser guiado. Hoje eu vou pegar um personagem da Bíblia que já está sendo guiado. São duas coisas diferentes. Quinta, o ensinamento foi: faça esse jejum,
Faça essas 5 coisas para Deus. Agrade a Deus e Ele te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma, Ele fortificará os teus ossos, Ele te plantará como um jardim regado, Ele fará de você uma fonte cujas águas não faltam. Então, o entendimento aqui é esse, que você já está sendo guiado, que você vai ouvir a palavra de Deus hoje, percebendo o que acontece no caminho. Nós, a comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu, entendemos, Pastor Marcelo, eu estou sendo guiado por Deus. Pastor Marcelo, eu já estou sendo conduzido por Deus. Pastor Marcelo, eu já fiz o jejum necessário e não foi o de cobrir a boca, mas foi aquele que o profeta Isaías disse, em Isaías 58, aliás, um jejum que eu nunca fiz na vida. Pastor, eu nunca havia ouvido falar que um jejum se tratava de tirar jugo opressor. Um jejum se tratava de tirar estender do dedo, tirar o falar enganosamente, renunciar. Eu nunca ouvi falar sobre esse jejum. Foi a primeira vez que eu ouvi quinta-feira, o jejum de Isaías 58. Mas hoje, a pretensão é essa. Eu quero pegar um personagem da Bíblia a cada semana. Eu escolhi hoje, na direção de Deus, um personagem da Bíblia que é muito conhecido, e ele é muito conhecido justamente por isso, por ter sido guiado ao longo da sua vida por Deus. E é ele que está no Gênesis 12 que eu vou ler para você. O Gênesis 12, versículo 1, está se referindo à vida de Abraão. Deus está chamando Abraão e está fazendo a Abraão promessas. Mas eu vou ler somente a parte em que Deus chama o Abraão. Olha o que disse a Bíblia no Gênesis 12. Ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, Abraão, sai da casa do teu pai, Abraão. E o que está escrito aqui é: e eu te mostrarei a terra. Mas dentro do nosso contexto, eu quero colocar esta palavra. Então Deus disse para Abraão: eu te guiarei até a terra. Abraão foi obediente. Quando Deus falou com ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua terra, porque eu vou te levar a um outro lugar, eu vou te levar a uma terra prometida, eu vou te guiar, e você, Abraão, vai chegar a este lugar que você não conhece. Você vai chegar, Abraão, a este lugar que eu te levarei, um lugar que emana leite e mel, um lugar que para você vai ser a excelência, vai ser realmente o tempo em que você vai viver os seus melhores dias. O Abraão, ele obedeceu, e ele começou a ser guiado por Deus. Mas quando eu não conheço a Bíblia, quando eu não tenho entendimento sobre isso, eu penso na minha ignorância, que ser guiado por Deus é ser alguém que não vai errar nunca mais na vida. Eu não posso, meu irmão, hoje sair pelas ruas de Mogi Guaçu dizendo: eu sou um homem guiado por Deus. A comunidade Filadélfia é uma igreja guiada por Deus, e porque ela é guiada por Deus, ela não vai cometer erros. E porque ela é guiada por Deus, ela não vai pegar caminhos que não foram os caminhos que o Senhor preparou. Porque guiados por Deus não quer dizer obrigados por Deus. Ele está me mostrando, Ele está apontando, Ele está direcionando, mas em nenhum momento Deus me obriga a nada. Se no caminho eu desejar cometer erros, o Senhor permite. Se no caminho que Ele está me mostrando, se eu desejar me desviar um pouco desse caminho, Ele permite. Se no caminho que o Senhor está me guiando, o cujo eu não sou obrigado a nada, se eu quiser parar, se eu quiser retroceder, se eu quiser pegar uma outra vertente, se eu quiser me desviar, se eu quiser errar, você vai perceber que todos os homens que foram guiados por Deus,
eles tiveram toda a liberdade de errar, de parar, de retroceder, de se desviar. Mas a princípio, quando eu ouço, pastor, eu estou sendo guiado por Deus, é impossível eu errar. Não é verdade isso. Homens guiados por Deus e grandes homens. Eu estou falando para você de um, por exemplo, que está na galeria da fé. Abraão, na galeria da fé de Hebreus 11, ele é chamado de o pai da fé. Pastor, na Bíblia tem outro pai da fé? Não, só tem Abraão. Abraão é alguém reconhecido, Abraão é alguém de destaque. Se você for falar de fé, você pode falar de Abraão. Pastor, o que é fé? No mínimo é obedecer a palavra de Deus. Pastor, o que é fé? No mínimo é obedecer a palavra de Deus. Pastor, o senhor pega Abraão, pai da fé, alguém que obedecia a Deus, estava sendo guiado porque Deus chamou ele justamente para isso. Abraão, o quê? Eu quero te guiar. Sai da terra que você está, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar. E Abraão foi para ser guiado. Abraão não tinha o menor entendimento para onde Deus estava levando ele, porque Deus não deu mapa para o Abraão. Deus só disse, me segue. Todos os dias Abraão tinha que dizer para Deus, Deus, para onde? Para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás? Era uma dependência total e era uma dependência diária. Abraão não tinha mapa, Abraão não sabia para onde estava indo. Abraão simplesmente creu que Deus o conduziria até um lugar que ele não conhecia. E todos os dias o Senhor dava direção para o Abraão. Mas pasme você, Abraão sendo o pai da fé, Abraão sendo alguém que crê e obedece, pois Abraão não cometeu erros gravíssimos. Abraão sendo o pai da fé, Abraão tendo prazer em obedecer a Deus, pois Abraão não se desviou do caminho. Abraão sendo quem era? Abraão, uma pessoa que nós usamos como referência, nós imitamos Abraão na sua fé. Mas nós muitas vezes não percebemos que, embora ele estivesse sendo guiado por Deus, ele não estava isento de erros, ele não estava isento de falhas, ele não estava isento de desviar-se daquele bom caminho que o Senhor lhe mostrara. E eu separei alguns exemplos justamente da trajetória do Abraão. Irmão, não tem texto na Bíblia que vai deixar mais claro para você que Deus guia pessoas do que esse que eu li para você. Abraão recebe uma ordem do próprio Deus, não foi profeta, não foi anjo, não foi sonho, não foi visão. É o próprio Deus o que? Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, sai da tua terra, eu vou te mostrar um lugar. Irmão, fica claro, Deus guiando um homem aí. Fica claro, Deus mostrando um caminho para um homem aí. Pois bem, pastor, que Deus guia pessoas, eu estou vendo. O Abraão não era um homem rebelde. Abraão não era um homem conhecido na Bíblia como coração duro. Abraão, pai da fé. Puxa, referência. Alguém está conduzindo quem? Deus. Quem está seguindo? O pai da fé. Ótima pessoa está sendo usada nesse caminho como referência. Vamos dar uma olhada na vida dele. Se você continuar lendo o Gênesis 12, você vai perceber que na saída do Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus, onde ele estava, onde ele vivia, onde ele morava, onde era a casa do pai, ele acabou de receber uma palavra de ordem, de direção. Abraão, o quê? Eu vou te mostrar um lugar, mas sai da casa do teu pai. Deus pediu 3 coisas: sai da casa do teu pai, sai da tua terra e sai da tua parentela. A Bíblia diz que quando o Abraão sai, ele leva o seu sobrinho Ló. Pastor, mas ele não acabou de receber uma direção? Qual era? Muito simples: sai da casa do teu pai, saiu. Sai da tua terra, saiu. Sai da tua parentela, ele saiu 99% da parentela. Porque ele leva consigo um sobrinho chamado Ló.
Mas a direção de Deus não era: sai 99% da tua parentela, Abraão. Sai da parentela, ponto. Mas você percebe que Deus não obriga? Pastor, quando Deus está guiando uma pessoa, Ele está obrigando uma pessoa? Não. Ele dá uma palavra de direção, Ele vai na tua frente, Ele mostra o caminho, Ele guia você, mas Ele não te obriga, Ele não te impede. A sua vontade continua valendo, o seu arbítrio continua valendo, e está demonstrado isso. Mas lá na saída do Abraão, ele já leva o sobrinho Ló. Uma das coisas que nós muitas vezes não compreendemos é essa: nós achamos que parente é família. Deus não disse para o Abraão: abandona a tua família. Deus disse para o Abraão: abandona a tua parentela. Pastor, quem que é a minha família? Você, sua mulher e seus filhos. Pastor, quem que é a minha família? Você, sua mulher e seus filhos. Esta é sua família. Pastor, e o resto? Parentela. Pastor, e o resto? Parente. Pastor, e a minha mãe? Você é casado? Sou. Então sua mãe se tornou parente. Você é casado? Sou. Então seu pai se tornou parente. Você era da família dele enquanto você era solteiro, porque quando você casou, você constituiu a tua família. Quando um homem se une a uma mulher, ele constitui família naquele momento. A partir daquele momento nasceu uma família. E o pai e a mãe? A partir do momento que eu me caso, parente, parentela. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, sabe o que ele disse para os discípulos? Aquele que não deixa, fala a lista aí para mim. Aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa irmão. Mas você percebe que na lista não tem esposa e não tem filho? Na lista não tem esposa e filho. Só tem pai, mãe, tio, irmão, a parentela. Como Deus chamou o Abraão, e Deus nunca disse para o Abraão deixar a família. O Abraão deixou bem claro: sai da parentela, isso aí tudo é parente. Família é você, é sua esposa e é seus filhos. Eu vou repetir: família é você, é sua esposa e é seus filhos. Tem muito servo de Deus que está sendo guiado por Deus nesses dias, mas como Abraão errou, eles também estão errando. Irmão, tem crente que você fala: cadê o irmão na igreja? Sabe onde ele está? Está lá na casa do pai, está lá na casa da mãe, está lá na casa do tio, está lá na casa do irmão. Por quê? Porque ele não consegue deixar a parentela. Eu não estou falando, meu irmão, para deixar a esposa e para deixar os filhos. É gente que, como Abraão, quando está sendo guiado por Deus, não consegue desvincular, não consegue sair. Tem filho que casou, saiu da casa do pai e da mãe, e Deus fala para ele: agora eu vou te guiar no seu chamado, vou te guiar no seu ministério. Aí você fala: cadê o irmão no culto? Está lá na casa da parentela. Por que o irmão não veio hoje? Está lá na casa da parentela. Pastor, o que vai acontecer com essas pessoas? Jesus disse: quem não deixa pai, não deixa mãe, não deixa irmão, esse tipo de pessoa, Jesus Cristo disse, não pode ser meu discípulo. Jesus Cristo quem falou, não sou eu. Não pode ser o meu discípulo. Por quê? Porque ele está muito atrelado e vinculado ainda com a parentela. Porque para seguir Jesus, irmão, é caminho de renúncia. E a primeira coisa que você renuncia é parentela. É pai, é mãe, é tio, é tia, é amigo, é casa. Você renuncia. O Abraão renunciou 99, mas o Ló ele levou. E engraçado que Deus deixou, Deus não impede. Você quer ficar socado lá na sua parentela, lá na sua mãe, quer ficar socado lá na casa do teu pai, quer ficar lá na mesa dele, comendo, bebendo, todo final de semana, e não vem no culto, e não vem na igreja, e não cumpre o seu chamado, Deus não proíbe. Mas perceba
que no caminho, ou na jornada, ou nos dias que virão, aquela atitude tem consequência. Tem muitas pessoas que não percebem. Ah, pastor, é meu pai, é minha mãe. Ué, e Abraão não tinha pai, não tinha mãe? Jesus também não tinha pai, não tinha mãe? Eu não tenho pai, não tenho mãe? O chamado, irmão, é para todos. E todos são convidados à renúncia. Aliás, uma das coisas que foi pedida no jejum de Isaías, não foi só tira o jugo opressor, tira o estender do dedo, tira o falar enganosamente. Qual foi a quarta coisa? Renúncia. Renúncia. Nós, os crentes em Jesus Cristo, temos que renunciar muitas coisas, e uma das coisas mais difíceis de se renunciar é a parentela, aquilo que nós chamamos de família, mas não é família. Família é sua esposa, você e seus filhos, e o resto, todo o resto é parente, é parentela. Sai da casa do teu pai, sai da casa da tua mãe, una-se a uma mulher e seja um com ela, não seja um com todos. Seja um com ela. Ela é a sua família. Só que nós, os crentes, muitos de nós, ficam tão vinculados, tão presos, que somos capazes de deixar de ir na igreja, de deixar de cumprir o nosso chamado, e ficarmos, meu irmão, onde não deveríamos. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo meus tios, eu amo minha avó. Mas eu amo mais a Deus, irmão. E isso vai ser sempre provado. Eu sou provado e você é provado. Quando você tem que escolher entre a casa do teu Deus e a casa do teu pai, é ali que é a prova. Muitos deixam a casa de Deus e vão para a casa do pai, e vão para a casa da mãe, e ligam para o pastor na semana: olha, essa semana eu não fui, pastor, que eu estava na casa do meu pai, eu estava na casa da minha mãe. O Abraão fez a mesma coisa, irmão. É um erro que todos nós cometemos. Só que para o Abraão custou isso. Daqui a pouco, a Bíblia fala que o Abraão começou a enriquecer tanto, os animais começaram a se multiplicar tanto, e o do sobrinho Ló também. Os animais do Ló também se multiplicaram, e os campos ficaram pequenos, porque eram tantos animais. Os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló, disputando a grama para os animais. Até um dia, meu irmão, que eles tiveram que se separar. O Abraão chamou o Ló e disse assim: ô Ló, você vai ter que escolher um rumo, você vai ter que sair de perto de mim, você vai ter que sair da minha vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você que está levando a parentela com você, vai chegar um momento, meu irmão, que você vai ser quase que obrigado. Alguma situação vai se agravar a ponto, meu irmão, de você ter que se separar. Não é por Deus não disse para o Abraão largar a parentela, porque Deus odiava a parentela do Abraão. Deus manda porque Ele sabe que no caminho da chamada, no caminho ministerial, não cabe a parentela, atrapalha, é peso, meu irmão, gente que vai impedir você de avançar, de prosperar, de crescer. Quem? A parentela, o Ló. O Ló não era inimigo, o Ló era amado pelo Abraão, cuidado pelo Abraão. Tanto é que ele era amado e cuidado, que quando eles se separaram e Abraão foi para um lado e Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi atacado por 5 reis ou 4 reis, e levaram preso Ló, os seus animais. Chegou a notícia para o Abraão, quando Abraão ficou sabendo que Ló estava preso, chamou 300 soldados nascidos na sua casa e foi lá resgatar o Ló. Por quê? Porque eu o amava. Mas pastor, por que ele foi ter que resgatar o Ló? Porque ele desobedeceu Deus. Deus não falou, deixa aí.
Ele teve que arriscar a vida um momento para resgatar o Ló, mas irmão, era um problema que ele não deveria estar vivendo, era uma coisa que era para ter ficado lá em Ur dos Caldeus. E você que fica arrastando a sua parentela no seu chamado, no seu ministério, daqui a pouco você vai enfrentar problemas que não precisava, situações que se você tivesse sido, meu irmão, obediente, sai da casa do teu pai, deixa mãe, deixa tio, deixa avó, para ser discípulo, una-se a uma mulher, seja um com ela. Mas Deus não obriga. Pastor, quantos na comunidade Filadélfia estão sendo guiados por Deus e não conseguem desvincular da parentela? Veja você, tem crente aqui que quando a parentela se reúne, ele está lá. Mas o que está acontecendo lá na parentela? Você pensa que ele está tocando o hino da harpa? Lá na parentela, meu irmão, está tocando uma música do mundo. Você pensa, meu irmão, que está bebendo guaraná, os parentes? Lá na parentela tem uma cerveja lá, tem um vinho, tem um espumante. Lá na parentela, que ele não deveria estar lá, ele está ouvindo música do mundo e está, meu irmão, na mesa onde ele não deveria estar. Mas ele fala assim, mas são meus parentes, pastor, é meu pai, é minha mãe, eu tenho que estar lá. Você não tem que estar lá. Se você quiser um dia estar com eles, chama eles para a tua casa. Na tua casa tem bebida? Chama eles para jantar na tua casa tem música do mundo? Não tem. Então, irmão, Deus não disse a palavra certa lá, meu irmão, na verdade não é abandonar, é amar menos. Quando você tiver que olhar para a sua família, para a sua parentela e olhar para Deus, Deus tem ciúme. Você muitas vezes deixa de priorizar Deus para priorizar a sua parentela. Você enaltece a sua parentela, você não fica contra. Tem gente, meu irmão, que às vezes apoia a parentela e fica contra a igreja de Jesus. Tem muita gente que na hora, meu irmão, de discussões, defende a parentela, e eu não estou falando de defender esposa e filho, a sua família você tem que defender. Eu estou falando de parentela. Tem muita gente que defende os parentes e fica contra a igreja. Tem muita gente que senta na mesa dos parentes, que está bebendo cerveja, que está ouvindo música do mundo, e ele fica dizendo para quem quiser ouvir, eu fui lá, mas é meu pai, minha mãe. Então não tem justificativa. Mas Deus não proíbe. Ele aconselha, Ele guia, e aqueles que obedecem evitam muitos problemas. Aqueles que não obedecem, meu irmão, eles arrumam para a cabeça. Ok, Abraão está lá no caminho, está sendo guiado por Deus. A Bíblia fala que começou uma grande fome na terra. Abraão então dá uma descidinha lá no Egito. Chegando no Egito, porque a fome estava assolando a terra, e lá no Egito tinha comida. Aliás, sempre no mundo, né, irmão? Sempre no Egito tem comida e tem bebida. Sempre está atraindo os crentes, né? As gorduras e as doçuras aí do mundo. Sempre é um chamariz para os crentes. Tá difícil, tá uma fome. Vamos para o Egito que lá tem comida. Abraão foi. Chegando lá no Egito, olha o que o Abraão disse para a esposa Sara. Nós vamos entrar aqui na cidade. E os egípcios, eles têm um costume, Sara. Se eles gostam de uma mulher, e se essa mulher for casada, eles matam o marido para ficar com a esposa. Eles não tomam a esposa do marido. Eles matam o marido e ficam com a esposa. Então Abraão, olha o que o Abraão pede para a esposa. Nós vamos entrar aqui. Quando a gente chegar, você diz para os egípcios que você é minha irmã. Não fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. Pois bem, chegou no Egito, a Bíblia disse aqui no capítulo 12, uns versículos para baixo, que a esposa de Abraão era o quê? Muito formosa. A Bíblia não exagera, viu, irmão? Muito formosa é uma mulher muito bonita. Abraão sabia que tinha uma esposa bonita.
Quem tem esposa bonita não sabe, irmão? Eu não estou falando de você ficar falando que a sua esposa é bonita para ganhar uns pontos. Que às vezes eu sou obrigado a falar, nossa, como você está bonita. Mas o caso do Abraão, irmão, a mulher era linda, a ponto dele ficar com medo da vida. Mulher, não fala que você é minha esposa, porque quando a gente chegar no Egito, eles botar o olho em você, eles vão te desejar, você é linda. Mas não deu outra. Chegou no Egito, os egípcios se aproximaram por causa da beleza de Sara, e ela disse, eu sou irmã de Abraão. Imediatamente, olha só como é a coisa, imediatamente, Faraó puxou Sara para o seu harém, e deu presentes para o Abraão, achando que era irmão. Deu vaca, deu boi, deu bezerro, de presente, porque era o cunhado agora, né? Puxou, e ela está lá no harém do Faraó no Egito, dura, porque se o Faraó entra naquele harém, ele ia poder se deitar com qualquer mulher ali, era direito seu. E a mulher Sara era dele, porque o seu irmão recebeu dotes por ela, que era o próprio marido. Pastor, e o que Deus faz? Deus não faz nada, Deus permite. Pastor, Deus permite. Por que você acha que o Isaías disse, tira o falar de forma enganosa do meio de vocês? O que o Abraão está fazendo aqui no Egito? Está falando verdade ou está falando de falsamente, enganosamente? Ela é minha irmã. Ou irmão, se você estudar, você vai perceber que a Sara, na verdade, era irmã do Abraão por parte de pai. Então ela era irmã por parte de pai, era meio irmão, meio sangue. Então nós temos aí uma meia verdade, um falar enganosamente. Deus não disse lá atrás para o Isaías, tira o falar de forma enganosa da sua boca. O Abraão estava arrumando para a cabeça. Pastor, se eu quiser falar mentira, fala. Se eu quiser falar meias verdades, fala, mas vai dar problema. Sara está no harém do Faraó. A Bíblia diz então que Deus intervém por amor a Sara. Sara era apenas a esposa obediente. Na Bíblia você vai perceber, irmão, que Sara era tão obediente a ponto de se submeter a uma coisa dessa. Tem muita mulher na Bíblia que não teria se submetido a isso. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de meu senhor. Meu senhor na Bíblia é meu dono. Sara obediente. É para falar, irmã, eu sou irmã. É para ir para o harém, eu vou para o harém. Eu estou aqui, se o Faraó chegar, eu não tem para onde correr. Deus então intervém, a Bíblia diz que Deus manda umas pragas no meio dos egípcios. E os egípcios imediatamente começam a buscar os seus deuses, começam a buscar o que está acontecendo aqui, porque eles sabiam que era espiritual. Aí chegaram e perguntaram para o Abraão, porque o Abraão era a caravana que chegou ali. Abraão era o povo que chegou ali. Ô Abraão, você não tem nada a ver com isso aqui não, né? Abraão, sabe o que é, Faraó? Eu fiquei com medo de falar que era ela minha esposa e vocês me matarem. Mas como você faz isso com a gente, Abraão? Você nos põe em risco, seu Deus nos feriu por isso. A Bíblia diz que imediatamente Faraó pega Sara, dá para Abraão e manda embora do Egito. Pastor, o que acontece quando um homem está sendo guiado por Deus? Ele pode errar? Pode. Pode mentir? Pode. Pode, pastor? Irmão, Deus não impede você de nada. Segundo a Bíblia, eu estou usando o exemplo do Abraão, pai da fé. Sai da parentela, levou Ló. Não mente, é minha irmã. Aí você consegue, meu irmão, mais um pouquinho para frente. Os anos passam. 15 anos passam.
O Abraão querendo ter filho, a mulher estéril, a Sara também querendo ser mãe, e havia esse costume no meio dos hebreus. Se uma mulher tivesse servas e entregasse a serva para o marido, na hora do nascimento do bebê da escrava, se aquela mulher estivesse entre os joelhos da sua senhora, na hora do parto, a escrava, deitada entre os joelhos da sua senhora, se ela parisse ali, era como se a senhora estivesse parindo, e aquele bebê seria da senhora. Era um costume. Então Sara disse ao seu marido Abraão: Abraão, toma minha serva Agar, entra nela, e o que ela conceber será nosso filho. O Abraão disse: você tem certeza, Sara? Eu tenho. Pegou a egípcia Agar, deitou-se com ela, ela engravidou, concebeu o filho Ismael, e a Bíblia disse que a Sara começou a ficar com ciúme, porque a escrava estava se achando, a escrava estava com o bebê, o Abraão dava atenção para o bebê, e a escrava deitava e rolava em cima da sua senhora Sara, que deu na cara dela, esbofeteou Agar. A Bíblia fala que Agar saiu correndo para o deserto, do tapa na cara que levou da velha. Mas Deus intervém, Agar volta. A Bíblia diz então que a Sara também engravida. Aí a Sara engravida com 89 anos, a Sara engravida. Abraão com 99, ela com 89. Engravida, 90 anos nasce o Isaac. 100 anos, Abraão pai. Aí começou a disputa, porque um era o filho da senhora Isaac, o outro era filho da escrava Ismael, e começou a disputa. A Sara disse para o Abraão: mande a serva e o seu filho embora. Vem Deus num sonho e fala: Abraão, o quê? Mande a escrava e o seu filho embora. Deus e a mulher falando. Pastor, o que aconteceu? Abraão teve que mandar embora Agar e o Ismael para o deserto. Deu um pedaço de pão, deu um jarro de água e falou: pega o caminho. Era caminho de morte. Eu não vou entrar no caminho, da Agar. Nós estamos no caminho do Abraão. Mas teve muita coisa aconteceu ali, naquele caminho de Agar com Ismael. Mas nós não vamos pegar esse atalho. Pastor, onde você quer chegar? Quando eu estou sendo guiado por Deus, Ele fala: sai da parentela. Eu posso ficar enroscado com parente. Olha, tira o falar enganosamente da sua boca. Eu posso ficar com meias verdades. Olha, minha irmã. E tem mais uma coisa: quando Deus está me guiando, Ele sempre tem uma promessa para mim, porque Deus estava guiando Abraão e dizendo para Abraão: Abraão, eu te prometo, você vai ser pai de nações, você vai ser pai dessa mulher estéril aí. Mas no meio do caminho, a promessa começa a demorar muito para acontecer. O Abraão dá o seu jeito, Deus prometeu, mas não estou vendo acontecer, pastor. Deus prometeu e Ele está me guiando. Eu estou obediente há tantos anos, pastor pai. Mais de 20 anos que eu estou na obediência e não rompe, não acontece. Abraão então decidiu deitar-se com a escrava, concebeu. Mas irmão, Deus não impede. Se você quiser dar o seu jeito, Deus não impede. Se você quiser usar a força do seu braço para conceber coisas nesse mundo, Deus não impede. Mas uma coisa é certa: quando a promessa de Deus rompe no caminho, aquilo tudo que você conquistou com a força do seu braço, do seu jeito, vai ter que dar espaço, vai ter que sair para o que é de Deus se estabelecer. Agar teve que levar o Ismael embora. Por quê? Porque Sara iria reinar com o seu Isaac ali no meio do seu povo, como Deus havia prometido. Quando eu estou sendo guiado por Deus, irmão,
muita coisa pode acontecer, muita coisa, meu irmão, eu posso provocar. Às vezes chega até vontade, meu irmão, de orar para Deus, me livra de mim mesmo. Deus me livra de ficar tomando decisões erradas, precipitadas, tentando fazer do meu jeito, tentando usar a força do meu braço. Você pode até orar isso, mas quando Deus está guiando uma pessoa, Ele não obriga ninguém a nada. Quando Deus está à frente, mostrando o caminho, conduzindo uma pessoa, uma família, um ministério, uma igreja, você não está isento de cometer erros, falhas, desvios. Mas uma coisa conforta o meu coração: quando Deus está guiando alguém, quando Deus está guiando alguma igreja, quando Deus está guiando uma família, mesmo que ela falhe, mesmo que ela erre, mesmo que ela se desvie, existe da parte de Deus uma prontidão, um zelo para trazer soluções, para trazer escapes, por misericórdia, por graça, por amor. Olha, a minha esposa está lá no harém do faraó, olha Deus intervindo, lança praga lá, para quê? Para dar o escape, senão o faraó ia deitar com a Sara, ia ser um adultério. Pastor, Deus me deixa errar? Deus me deixa errar, mas irmão, Ele é tão Deus e é tão maravilhoso, que quando você está cometendo o seu erro, Ele sempre deixa ali o seu sobrenatural, o seu Espírito Santo, para te dar escape, para te dar livramento, para resgatar você de você mesmo. Olha o Loi, tem que mandar embora. Olha o Ismael aí, tem que mandar embora. Quando você, irmão, está sendo guiado por Deus e toma suas decisões, Deus não impede você de tomá-las, mas elas não chegarão até o final do caminho. Muitos são os desejos do coração do homem, mas só os propósitos de Deus é que vão se cumprir na tua vida. Você pode até começar uma coisa, mas se é Deus te guiando, aquela coisa não vai chegar no final. Pastor, o quê? Eu vou abrir esse negócio. Pastor, o que? Eu vou entrar nesse relacionamento. Pastor, o que? Eu vou mudar dessa cidade. Pastor, o que? Eu vou pegar por aqui, irmão. Deus deixa você fazer cada coisa. Olha para Abraão. Deus deixa você fazer cada asneira. Olha para Abraão. O fato de você estar tomando decisões aí, guiado por Deus, não quer dizer que as decisões que você está tomando sejam as corretas, sejam as melhores. Eu louvo a Deus, porque enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu olhei para a minha vida. Pastor Marcelo, você julga estar sendo guiado por Deus? Há mais de 20 anos. Pastor, Deus está levando essa igreja para algum lugar? Deus está levando essa igreja para algum lugar. Pastor, vocês podem cometer alguns erros no meio do caminho? Vários. Pastor, vocês podem fazer alguma coisa na força do braço de vocês? Vocês podem gerar um filho? Dá para gerar um filho com a escrava. Pastor, dá para levar os parentes? Dá para levar os parentes, dá para enfiar no meio também. Pastor, dá para contar umas meia mentiras, uma mentirinha suave, leve, por um bom motivo, para não morrer. Pode contar mentira também. Só que as consequências virão, e o nosso Deus, que é bom, que é poder, que é amor, que é misericórdia, estará sempre, sempre dando oportunidades de livramento. Só que, meu irmão, imagina para um pai, porque o Abraão era pai do Ismael, como era pai do Isaac. A Sara era mãe só do Isaac, mas o Abraão era pai dos dois. Imagina para um pai ter que mandar o filho embora para morrer no deserto. Imagina isso. Vai conceber? Vai, mas isso aí vai doer no seu coração, hein?
vai botar a força do braço, você vai conseguir, mas isso aí vai te trazer tanto choro, tanta dor, tanto sofrimento. Você vai carregar para o resto da vida no seu coração uma dor, um peso que não precisava. Eu olho para a vida do Abraão e me compadeço quando ele teve que mandar o filho embora para morrer no deserto, com um pão e uma garrafa d'água. Eu e você, irmão, estamos sendo guiados por Deus aqui em Mogi Guaçu. A igreja Filadélfia, não tenho dúvida, está sendo guiado por Deus. Pastor, está isenta de erro? Não. Mas e se errar? Tem uma misericórdia, tem uma graça. Mas, irmão, o fato de Deus me livrar de mim mesmo, não quer dizer que eu não vou carregar comigo cicatrizes. Pastor, eu abri aquela empresa na força do meu braço, e aí? É aí que tive que fechar. E aí? É aí que meu nome foi para o Serasa, foi para o SPC, e aí que eu me queimei, e aí? E agora que Deus está me dando graça para mim pagar, mas não está fácil. Isso aí vai levar 10 anos para pôr em ordem, pastor. Você entende, irmão? Às vezes você quer entrar num relacionamento aí, e você entra. Tem gente que é crente, e se separa da esposa, mas não é por adultério. Diz simplesmente um dia, olha, eu não te amo mais, e eu quero me separar, e ponto. Pastor, Deus proíbe? Não. Eles se separam, onde não deveriam, e alguns deles até se casam outra vez. E aí, pastor? E aí, meu irmão, que um dia vai estar diante dele, e Deus, meu irmão, Ele tem dito na sua palavra, de tudo digno de honra é o matrimônio. Muitos homens estão se separando das suas mulheres, estão se casando de novo, e eles se casam até nas igrejas evangélicas. Tem pastor que faz casamento. E aí, pastor? E aí que Deus deixa? Ele não proíbe. Mas talvez isso vai custar, meu irmão, muito caro. Talvez esse preço, meu irmão, será eterno. A minha Bíblia diz que os adúlteros, eles não herdam o reino de Deus. Pastor, mas eu me separei da minha esposa, não por traição, mas quando você se casou de novo, houve traição, houve adultério. Porque, meu irmão, o casamento é só a morte, ou o adultério que pode separar. Algumas pessoas estão sendo guiadas por Deus, mas elas cometem deslizes. Pastor, eu estou namorando, e aí? Ai, pastor, eu com meu namorado, a gente decidiu ir até o final. Deus impede? Deus não impede. Se você quiser ir até o final com seu namorado, vai. Mas talvez vai te custar caro. Talvez o preço, e Deus ainda vai te dar um livramento. Deus ainda vai te dar um livramento. Eu ainda caso você. Mas a disciplina, a correção, ela vai vir. E talvez você vai ter que levar o resto da sua vida a cicatriz daquela correção, a cicatriz daquela disciplina. E a culpa não é de ninguém, a escolha foi sua, a decisão foi sua, Deus permitiu. Mas, irmão, tem que mandar embora, tem que mandar esse Ló embora, tem que mandar esse Ismael embora, tem que sair correndo do Egito, porque o faraó está furioso, porque mentiu, contou uma meia verdade. É minha irmã. Nós, irmãos, somos privilegiados por sermos guiados por Deus, mas não confunda, guiados por Deus, estou isento de erros. Guiados por Deus, estou isento de desvios. Guiados por Deus, eu estou isento de problemas. Isso não é verdade. A verdade é que Deus pode te dar escape e livramento por misericórdia. E algumas coisas no meio desse caminho, a cicatriz pode ser levada para sempre, até o túmulo. Não existe varinha mágica, irmão.
Eu não vou pregar para você o Play Center, o Hop Hari. Deus está guiando. Deus está na frente. Então agora minha vida vai ser incrível. Não, você já está com problema com o Ló. Eu sou guiado por Deus, que Ele me chamou. Não, você já está lá correndo do Egito para o faraó te matar. E Deus é com a gente. Você está tendo que mandar um Ismael, um filho, embora para morrer no deserto. Pastor, eu pensei que guiados por Deus era tudo de bom. É tudo de bom, mas não isenta nada de ruim. Abraão se tornou um homem muito rico, isso é bom. Abraão viveu muitos anos, isso é bom. Abraão foi pai com a mulher estéril aos 100, foi muito bom. Abraão teve experiências com Deus de vitória, foi muito bom. E Deus, porque é fiel, levou Abraão até onde disse que levaria. Mas no meio do caminho, irmão, no meio da jornada, houveram situações terríveis, horríveis, difíceis, algumas até irreparáveis. Não se iluda, não se engane. Deus está à frente, pastor? Está. Mas não quer dizer que você não vai falhar, não vai errar, não vai bater cabeça. Deus está à frente, pastor. Tá, mas está cuidando e está zelando. Eu vou dar a Deus o que é de Deus. Pastor, um homem que é guiado por Deus, se ele quiser, ele não devolve o dízimo. Se ele quiser, ele não devolve aí. Deus não proíbe. Quer roubar o dízimo? Deus não proíbe. Quer ser avarento e viver uma vida de avareza, não pegar um carnê de construção, não fazer uma oferta generosa? Deus não proíbe. Mas haverá, meu irmão, coisas no meio desse caminho, das quais você não vai se alegrar, não vai se regozijar em função dessas decisões, dessas escolhas. Eu consagro todo dízimo, eu consagro toda oferta, Senhor. Eu consagro, Senhor Deus, com alegria, porque essa é minha escolha, devolver o que é de Deus. O Senhor está me guiando, Senhor Deus, em todos os momentos, mas a escolha sempre é minha. E hoje eu decidi ofertar, hoje eu decidi te honrar, hoje eu decidi estar nesse altar com sacrifícios e primícias da minha fazenda. Deus, recebe, Senhor Deus, esta semente, e glorifica teu nome nela, que nós possamos ver, Senhor, a colheita desse fruto, e comermos, Senhor Deus, desse fruto, para a glória do teu nome. Mas Deus, a primazia, não é uma negociação que eu estou fazendo. Eu sei que quem planta colhe, mas o desejo do meu coração hoje, primeiro, é honrar, é te alegrar, é te servir. E qualquer colheita que eu venha receber, são acréscimos. Porque se eu tenho essa semente na minha mão, foi o Senhor quem me deu. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor em todas as coisas, Pai. Deus, eu abençoo a tua igreja. A tua igreja que decidiu tirar o jugo opressor. A tua igreja que decidiu tirar o estender do dedo. A tua igreja que decidiu tirar o falar enganosamente. A tua igreja que decidiu renunciar coisas. A tua igreja que decidiu dar comida para o faminto. A tua igreja hoje que está sendo guiada pelo Senhor, está vendo a sua alma ser farta, está vendo os seus ossos serem fortalecidos. É como um jardim regado, plantado, como uma fonte cujas águas não faltam. Mas a tua igreja também é bem ensinada, e hoje se apercebeu. Ser guiado por Deus é maravilhoso, mas não me isenta de erros no caminho, os quais eu posso ser culpado. Não me isenta de tomar decisões e desvios,
tomar decisões e querer agir na força do braço e na minha vontade de homem. O Senhor é Deus, Pai, para me ajudar a consertar tudo isso. Mas algumas decisões ao longo do caminho são tão grandes que eu possa carregar cicatrizes ao longo desse caminho até a chegada da terra prometida. Eu abençoo tua igreja, Pai. Ievarer Adonai veismerer. Yaer Adonai panavileira veiuner. Issa Adonai panavileira veia assemblear. Shalom. Shalom do Deus que me guia. Shalom do Deus que me guarda. Shalom do Deus que é tão poderoso e é tão grande que não me proíbe de cometer erros. Ele permite, mas Ele é fiel para me dar o escape, para me dar recomeço, para me permitir levantar, continuar e chegar a esse lugar que é bom, que é perfeito, que é agradável. Deus, eu te louvo e abençoo a tua igreja uma vez mais, em nome de Jesus. Abençoados, abençoados e abençoados.